Minha gente, dando prosseguimento aqui nesse módulo do curso, hoje eu vou trazer para vocês o Tarô do Amor e das Almas Gêmeas, da Mônica Bonfigro. Mas recentemente ela lançou esse trabalho aqui, o Tarô do Amor e das Almas Gêmeas. Eu estou só com o tarô, só com a caixinha do tarô e com as cartas, né? Mas na verdade o kit desse baralho ele é maior, é uma caixa maior que vai vir com um livro junto também, tá bom? Mas aqui onde eu estou, infelizmente eu não consegui trazer esse kit. Porque para gravar esses vídeos aqui para vocês, eu peguei minhas coisas e vim aqui para casa de um amigo, onde eu teria um espaço, teria silêncio para poder estar trabalhando, né, para poder estar gravando. Então eu trouxe o que eu consegui trazer dentro das malas, tá bom? E esse aqui é o tarô dos esse aqui é o Tarô do Amor e das Almas Gêmeas. Gente, esse é um tarô de 22 arcanos maiores apenas. Infelizmente, ela não lançou o tarô completo com 78 arcanos. Infelizmente mesmo, porque esse aqui é um tarô muito lindo. E se ela tivesse feito o trabalho de um tarô completo, ia ficar mais lindo ainda, mais perfeito ainda. Mas tudo bem, né? Mônica, se você está assistindo essa aula, faz esse tarô completo pra gente, por favor, que a gente tá querendo. Ó, gente, esse aqui é o verso das cartas. Que verso lindo também, né? Esse tarô, gente, o propósito dele é trabalhar realmente questões do amor. Mas você não precisa ficar preso somente a isso, né? Se você quiser usá-lo para outras questões também não tem problema, tá bem? Como é um tarô só de arcanos maiores, eu, Guilherme, particularmente falando, eu gosto de trabalhar apenas com arcanos maiores para questões mais profundas, questões mais existenciais, né? Para perguntinhas mais básicas, mais simples, mais do nosso cotidiano, a gente pode estar usando os arcanos menores, ou o tarô completo com os arcanos menores, né? Não que você esteja proibido de usar arcanos maiores para questões mais simples, mas como são cartas muito profundas, né? Elas vão trabalhar muito bem com questões profundas também, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessas cartas aqui. Antes de mais nada, perceba que toda carta vai trazer palavrinhas-chave aqui junto do nome da carta. Isso é bom ou ruim? Depende. Porque para quem está começando agora, pode ser muito bom, pode ser muito interessante, porque é uma palavrinha que vai trazer ali uma intuição, vai trazer um direcionamento, né? Mas também pode ser ruim. Eu, Guilherme, particularmente falando, eu preferiria que tivesse só o nome da carta mesmo. Eu sinto que essa palavrinha, às vezes, ela me atrapalha um pouquinho. Tem um outro ponto também. Eu não concordo 100% com as associações de palavra-chave que ela fez. Vocês vão perceber por que no decorrer do vídeo aqui, tá bom? Então temos aqui o arcano do louco. Olha que interessante. Todas essas cartas são pinturas, gente. São pinturas que sofreram ali algumas adaptaçõezinhas, algumas interferências artísticas, né? Mas eu acredito que são pinturas que foram selecionadas para compor essa obra aqui. O mago. Olha que bonito esse mago também, né? A sacerdotisa. Olha que linda essa pintura. Ela tem aquele símbolo que tem no tarô do Waite daquela água correndo, né? No tarô do Waite a roupa dela está escorrendo como se fosse água. O véu aqui sobre o rosto dela. A lua. Muito bonito. Vocês vão perceber, gente, que a simbologia desse baralho muda bastante. Mas mesmo assim ele traz pra gente algumas reflexões bem interessantes. A carta da Imperatriz e a carta do Imperador. Esse aqui é um exemplo de palavrinhas-chave que eu não concordo tanto, porque na Imperatriz ela coloca a palavra-chave da inteligência e no Imperador ela coloca a palavra-chave do poder. Do Imperador eu até entendo e até aceito, porque ele tem a ver com poder mesmo, né? Só que cadê o sentimento? No tarô tradicional, é a Imperatriz que vai trabalhar com o sentimento, né? Ela pode ter inteligência emocional, mas a palavra-chave inteligência eu associaria mais ao Imperador, porque ele vai trabalhar mais o nosso lado racional, né? Lembra que no nosso curso eu falei, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que a Imperatriz é o nosso emocional e o Imperador é o nosso racional, né? Então o Imperador pode ter a ver com o poder também? Pode, mas ficou faltando o sentimento aqui nesse baralho. Não tem nenhuma carta que trabalhe essa ideia de sentimento. Para um tarô do amor das almas gêmeas, que é o propósito desse tarô, né, ficou faltando o sentimento. Então
Essa é uma questãozinha assim que eu não teria feito dessa forma, mas tudo bem, né? Então temos aqui a Imperatriz, o Imperador. Inclusive bem interessante esse pássaro que tem aqui, eu não sei se é uma águia, se é um falcão, mas tem tudo a ver com o Imperador essa ave, né? Por conta da visão de longo alcance, da caça, do ataque. O Papa. Esse eu também não concordo tanto, porque sim, o Papa pode representar essa união, né? Ele pode estar celebrando uma união de duas almas, né? Mas o Papa, no tarot tradicional, no meu ponto de vista, ele trabalha a ideia de espiritualidade. E não tem nenhuma carta aqui que trabalhe a ideia de espiritualidade. Então não sei se eu colocaria união aqui nessa carta, mas foi uma escolha da autora, né? Então a gente tem que respeitar a escolha da autora. Mas enfim, gente, o Papa... Imagem bonita também, né? Inclusive durante a carta, durante as cartas desse baralho, tem esses detalhes dourados aqui que eu acho lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Eu como designer, como artista também acho bem interessante. Os enamorados com a dúvida, isso faz sentido, né? E perceba, gente, que esse tarô, apesar dessa roupagem mais moderna, ele traz pra gente muito o mesmo padrão, o mesmo formato do tarô de Marsella, né? Por quê? No tarô de Marsella, o arcano número 5 se chama Papa e não Hierofante, né? E no arcano 6, não sei se vocês vão lembrar, eu vou tentar colocar aí na tela, na edição se eu conseguir, os enamorados têm a ver com dúvida. Os enamorados têm mesmo 3 pessoas, né? Onde um personagem central, que é o masculino, ele está escolhendo uma e renunciando a outra. Então traz pra gente essa ideia de escolhas, de dúvidas, né? Então, de acordo com o tarô de Marsella, faz total sentido essa imagem aqui, essa palavra-chave também. O carro, com a palavra-chave direção. Interessante. E a justiça, com a palavra-chave equilíbrio. Mais uma vez, o número 8. A justiça associada ao número 8 é o padrão Marsella e não o padrão Waite. O Waite ele inverteu a justiça com a força, né? Então temos aqui a justiça. O eremita, que no nosso caso aqui é uma personagem feminina, mas muito interessante também, né? A roda da fortuna com as mudanças, bem interessante também. Foge totalmente da simbologia tradicional do tarô, né? Mas é interessante que a gente tem sim essa roda. É interessante que as pessoas aqui dentro estão formando uma roda também. É uma ciranda que está acontecendo aqui, então, ou seja, elas estão em constante mudança, então traz essa ideia de uma mudança em andamento também, né? E a gente tem uma mulher mais velha com uma criança, com uma jovem aqui, trazendo pra gente essa ideia de fases da vida também, né? Que também tem a ver com mudanças também, com ciclos e assim por diante. Então, apesar da simbologia totalmente diferente do tradicional, eu gosto bastante também dessa carta aqui. A força. Gente, como eu gosto desse arcano nesse baralho aqui. Como eu gosto. Palavra-chave intensidade. Então essa carta traz intensidade pra gente mesmo. É uma carta que tem a ver com isso, né? A gente tem uma personagem feminina domando energias masculinas, né? Tanto o próprio leão em si, que a gente geralmente vê no arcano tradicional, quanto também essa figura humana masculina que aparenta estar bem zangada. Olha a expressão facial dela, ela está com uma musculatura tensa também, né? Então esse rapaz aí na imagem, ele aparenta estar nervoso, zangado, com raiva, com ira. E todas essas energias que eu falei tem muito a ver com o nosso lado masculino também, independente se você é homem ou mulher, né? Essa ideia da raiva, da ansiedade, é o nosso lado masculino, é o nosso lado do ataque, né? do contra-ataque, da defesa e assim por diante. A gente viu muito essas energias lá no arcano do Imperador, inclusive, né? E aqui nesse arcano a gente tem essa personagem feminina domando, essa energia feminina, energia yin, domando essas energias yang aqui embaixo, né? Então olha que interessante isso. Pode ter a ver com a gente controlar os nossos impulsos, os nossos instintos, a nossa raiva, os nossos sentimentos mais negativos, por exemplo, né?
Assim como também esse arcano pode representar o nosso espírito domando os impulsos da matéria, do nosso corpo, né? Domando nossos impulsos inferiores também. Então, gente, eu amo essa representação aqui. Eu acho que eu nunca vi um arcano da força tão lindo quanto desse baralho aqui. Seguindo adiante, o enforcado. Como eu gosto desse arcano também. Perceba que é mais um exemplo de um arcano que não tem... A imagem dele, a simbologia dele não tem nada a ver com o tradicional que a gente está habituado, mas é bem interessante também, porque aparentemente a gente tem aqui o mito de Narciso. Aparentemente, não sei se foi Narciso mesmo que colocaram aqui, mas aparentemente tem o mito de Narciso aqui. Que ele ficou apaixonado pela sua própria imagem. Dá pra gente entender que ele ficou apaixonado por uma ilusão, inclusive, né? Porque o nosso reflexo em qualquer superfície reflexiva é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Aquela imagem que a gente vê no espelho, que a gente vê numa água, enfim, numa poça, enfim, é água refletida, é ilusão. Aquilo não existe de verdade lá dentro do espelho, né? Mas esse personagem aqui está vendo essa ilusão, ele se apaixonou perdidamente por essa ilusão e ele ficou aqui. Ele não quis fazer mais nada da vida dele. Ele simplesmente ficou ali admirando o reflexo dele, admirando essa ilusão. No mito, se eu não me engano, Narciso chega a morrer. Ele quer tanto essa ilusão para ele que ele mergulhou nessa água, ele afogou e morreu, se eu não me engano, né? Ou seja, dependendo da ilusão na qual a gente está inserido, na ilusão na qual a gente está enfeitiçado, a gente pode se dar muito mal, né? Enforcado, a palavra-chave aqui é estagnação. Concordo muito com isso. Enforcado tem a ver com estagnação, tem a ver com uma energia parada, né? E por que a gente está estagnado naquilo? Será que a gente está entregue a algum tipo de ilusão? Né? Será que a gente está desperdiçando nosso tempo, nossa energia numa coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum? E a gente pode ainda se dar muito mal ainda, né? Então, bem interessante essa reflexão que essa imagem traz pra gente, né, gente? Seguindo aqui adiante, a morte com a transformação, muito legal. Muito bonita essa imagem também, né? Temperança com a conciliação. Muito lindo também, gente. Muito lindo. E a gente tem essa imagem aqui de uma personagem dando água, enchendo de água o copo, o cálice de outra personagem, né? A temperança tem a ver, a imagem dela, a simbologia tradicional dela tem aquela coisa de estar vertendo líquido de um recipiente para outro, né? Na temperança tradicional tem muito a ver com a transformação, com a transmutação, misturar energias opostas, né, para obter alguma coisa nova. Já aqui, essa energia está saindo de uma pessoa e chegando em outra, né? E pode ter a ver com essa coisa da purificação, da conciliação, da transmutação de sentimentos e de energias. Digamos que, num exercício aqui de criatividade, de intuição, a gente perceba que elas estavam brigadas, essas duas personagens, né? E aí está havendo uma conciliação, ou uma reconciliação aqui nesse momento, né? Um perdão, simbolicamente representado pela água, está sendo dado a outra pessoa, né? Então olha que interessantíssimo essa carta pode trazer pra gente, né? E numa leitura, especialmente uma leitura que tem a ver com questões de sentimento, de relacionamento, pode ter a ver com conciliação, reconciliação, perdão, esquecer um assunto, superar um assunto, né? E assim por diante. Tá bom? Seguindo aqui adiante, minha gente. Chegamos no Diabo. Outro arcano desse baralho que eu gosto, gente. Meu Deus, como eu sou apaixonado por esse baralho, minha gente. No Diabo temos a palavra-chave da tentação. Lembrando do Diabo lá do tarô tradicional, tem a ver com tentações, tem a ver com excessos, tem a ver com os nossos impulsos, nossos instintos, tem a ver com os nossos vícios, tem a ver com as armadilhas, né? Tanto as armadilhas externas quanto as armadilhas internas da nossa alma, do nosso ego, das ilusões, tem a ver com controle, manipulação e assim por diante, né? E nesse tarô especificamente a gente tem um personagem que ele está encantado com essa figura feminina. Só que essa figura feminina, a gente percebe que ela tem uma cauda que parece ser de uma serpente,
né? A perna dela aqui está virando uma cauda cinza, esquisita. Parece ser uma serpente, parece ser uma sereia. Pode ser que seja uma sereia. Vamos imaginar que seja de fato uma sereia, né? A gente está aqui acostumado com aquelas sereias fofinhas, né? Tipo a Ariel da Pequena Sereia. A gente está acostumado com essas sereias da Disney, né? Só que a sereia, lá na sua raiz mitológica mesmo, são criaturas horríveis. São criaturas que enfeitiçam, hipnotizam os homens. E se eles caem nesse feitiço, se eles caem nessa hipnose, elas vão arrastando e arrastando, arrastando ele lá para o fundo d'água, ao ponto que ele morre afogado e ela vai se alimentar dele, né? Ela vai comer ele, literalmente. Então, é a carta da tentação, né? Esse personagem está caindo numa tentação que, se ele continuar caindo nessa, ele vai se dar muito mal. Ela vai arrastar ele para baixo, vai arrastar ele para o fundo do poço, né? E dentro desse cenário mitológico ele vai morrer nesse processo. Então olha que interessante, como essa carta cai no jogo, pode falar sobre as nossas tentações, né? Aquilo que a gente está cedendo, aquela hipnose, aquele feitiço que a gente está caindo, que vai levar a gente para algo muito ruim, né? Se a gente continuar se permitindo isso. Então também gosto muito desse arcano nesse baralho. E temos aqui o arcano da Torre. Também gosto bastante, gente. Aqui a gente não tem aquela torre pegando fogo e as pessoas caindo fora, né? Que a gente vê no tarot tradicional. Mas a gente tem as ruínas de uma torre. Uma torre aqui em ruínas e um personagemzinho aqui embaixo, numa posição de contemplação, de reflexão, né? E a palavra-chave aqui é renúncia. O que eu interpreto dessa imagem? Aquelas construções, eu gosto de falar que torre é uma construção, né? Aquelas construções da nossa vida, tanto externas como, por exemplo, relacionamentos, trabalhos, projetos, carreira, enfim. Nesse caso aqui, aquelas construções que foram construídas, nas quais a gente tem um amor e um carinho muito grande por elas, só que aquilo já está em ruína, aquilo já não dá mais para a gente habitar aquilo. Não será confortável continuar lá dentro. Porém, por um apego muito forte que a gente talvez ainda tenha aquilo, a gente quer manter aquilo de pé, a gente quer ficar continuando tentando habitar aquele lugar, sendo que lá dentro já está cheio de bicho, cheio de aranha, cheio de rato. Está em ruínas, tem buracos aqui no teto, quando chove cai água lá dentro. Só que a gente ainda, por algum tipo de apego, não conseguiu renunciar àquilo. Aquilo que é inabitável pra gente, né? Então olha que reflexão bonita que essa carta traz pra gente. De uma coisa que ainda está de pé, mas que não dá mais. Está na hora da gente dizer não para aquilo, está na hora da gente renunciar àquilo. Eu dei exemplo de questões externas, mas pode ser internas também, né? Aqueles medos internos que a gente ainda se apega àquilo, aquelas crenças limitantes, aqueles pensamentos, enfim, todas aquelas energias dentro da gente que também estão prendendo a gente, estão limitando a gente e não dá mais para a gente continuar com aquilo. Está na hora da gente renunciar a elas também. Beleza? A estrela com o otimismo, a lua com a ilusão. Eu gosto desse arcano aqui também. A gente tem esses dois personagens, onde um aparenta estar tentando beijar o outro, e o outro não está tão afim assim não. O outro está querendo mais ler o livrinho de boa, né? O que a gente pode refletir aqui? Depende de qual personagem que a gente está falando. Por exemplo, o personagem número 1, talvez ele esteja apaixonado pela outra personagem, né? Só que essa outra personagem não está tão afim assim. E talvez ele esteja criando projeções, expectativas de que ele vai conseguir namorar ela, de que ele vai conseguir estar com ela, mas ela não está afim. É uma coisa que está na cabeça dele, né? Então pode ser a ilusão da parte dele também. Pode até ser a ilusão da parte dela também. De repente ela achava que ia ser interessante estar com esse rapaz. Ela achava que ela ia gostar de estar junto desse rapaz. De repente ele está se mostrando um chato, um sem noção. E ela está percebendo que era uma ilusão, está percebendo que não ia ser tão interessante assim, né? Então dá pra gente tirar umas reflexõezinhas aqui também. Perceba que tem um caranguejinho bem discreto aqui em cima, trazendo uma associaçãozinha com o signo de Câncer, né? E a gente tem esse cachorrinho aqui embaixo também. Temos o arcano do Sol com o sucesso. O arcano do julgamento, com a palavra-chave da cobrança, bem interessante. E eu gosto desse julgamento porque
traz pra gente esse cenário quase que bíblico, né? De realmente, tá tudo pegando fogo, tá tudo sendo destruído, não dá mais para esses personagens continuarem ali, mas um anjo, um ser divino tá avisando eles que chegou o momento deles saírem dali. É a separação do joio do trigo. Eles estão ganhando a permissão de sair desse cenário, de sair desse lugar, enquanto que todo o restante vai ser destruído. Não dá, todo o restante já deu tempo daquilo. É o fim de um tempo, né? É o recomeço de um tempo novo, e aqueles que estão aptos, dispostos e que ganham a permissão de irem para esse novo tempo, para essa nova energia. E a palavra-chave aqui é cobrança. E, gente, por fim, temos o arcano do mundo, com a palavra-chave da realização. Um arcano muito lindo também. Perceba que a gente tem os 4 elementos aqui do anjinho, mas a gente tem bem discretinho aqui uma constelação formando uma águia, uma constelação formando touro e a constelação formando aqui leão. E a gente tem esse cenário todo acontecendo aqui dentro. Beleza, minha gente? Então, esse aqui foi o tarô dos anjos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Até mais.